Olá, bom dia a todos. Tenham todos um domingo abençoado, um domingo de Páscoa. Um domingo que nós vamos falar sobre a ressurreição. Nós vamos relembrar esse momento glorioso que faz parte da nossa história e falar sobre Páscoa, a vitória sobre a morte. Continuamos aqui em Laguna, nesse lugar bonito, e vamos conversar um pouquinho com vocês sobre esse assunto. Coríntios 15, 20 diz: mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo as primícias dos que dormem. Nós vamos tratar desse tema proposto, a Páscoa, vitória sobre a morte. Quero dizer para você que uma das melhores e a maior notícia que nós já ouvimos vieram do túmulo vazio. O túmulo de Cristo é o berço da igreja. Um Cristo vencido pela morte. Um Cristo retido pela sepultura. Jamais poderia ser o Salvador do mundo. Portanto, a verdade gloriosa da ressurreição de Jesus é a pedra de esquina do cristianismo. É a verdade maior, mais excelente, mais extraordinária, que serve de alicerce para a nossa fé. É por isso, amigo, a Bíblia fala de uma maneira tão clara, tão abundante e tão decisiva esta gloriosa verdade de que Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, venceu a morte e ressuscitou como primícias de todos aqueles que dormem. Se você parar para observar os grandes líderes religiosos do mundo, Confúcio, Buda, Maomé, Allan Kardec, você pode visitar o túmulo desses grandes líderes, mas o túmulo de Jesus está vazio. Ele quebrou os grilhões da morte, ele matou a morte, ele ressuscitou, ele está vivo, ele reina e ele vai voltar, ele voltará como prometeu. Esta é a verdade e é a nossa grande esperança. O apóstolo Paulo, quando escreveu a sua primeira carta aos Coríntios, ele afirmou que a ressurreição de Cristo é um fato incontroverso. Ele apareceu para várias testemunhas. A sua ressurreição é um fato histórico, absolutamente comprovado, não só porque ele apareceu a várias pessoas, mas porque as pessoas, depois da sua ressurreição, foram de tal forma impactadas que a vida delas foi transformada e elas se levantaram para impactar e transformar o mundo. Jesus ressuscitou. E se ele não tivesse ressuscitado, o apóstolo Paulo disse que a nossa fé seria em vão, a nossa pregação seria nula, que nós seríamos falsas testemunhas de Deus. Se Cristo não ressuscitasse, então nós permaneceríamos em nossos pecados e qualquer esperança do futuro seria uma mera ilusão. Mas de fato, Cristo ressuscitou, sendo Ele as primícias dos que dormem. O que Jesus Cristo vive, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, a morte não tem a última palavra. Porque Ele ressuscitou, nós temos a esperança e a segurança da vida eterna. Nós não temos medo do amanhã, nós não temos medo do futuro, nós não temos medo da morte, porque a morte foi vencida. A morte teve a sua espinha dorsal quebrada. A morte morreu na morte de Cristo, quando Ele ressuscitou dentre os mortos. Eu quero dizer para você que esta verdade é tão gloriosa, essa verdade é tão sublime, que nós podemos entender que agora a morte não é mais um pesadelo. A morte não tem mais o poder de nos aterrorizar, porque o aguilhão da morte foi tirado, foi arrancado, para que todo aquele que crê no Senhor Jesus, aquele que é a ressurreição e a vida, morrer é lucro, morrer é viver.
Morrer é um estado de bem-aventurança. Bem-aventurado desde já morre no Senhor, porque descansam das suas fadigas e as suas obras os acompanham. A Bíblia diz que preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. A Bíblia diz que morrer é deixar o corpo e habitar com o Senhor. Morrer é partir para estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Nós entendemos isto, que quando nós padecemos, quando passamos para outra vida, nosso espírito vai para Deus, começando a desfrutar das venturas celestiais. O corpo que foi sepultado como a semente vai ressurgir de forma imortal, incorruptível, gloriosa, poderosa e gloriosamente, celestialmente, como a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós teremos um corpo novo, onde não haverá mais cansaço, desânimo, pandemia, doença, morte, temor. Deus enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas. Então estaremos para sempre com Ele, em um corpo de glória, reinando com Ele pelos séculos e séculos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, chegou a dizer o seguinte: se a nossa esperança em Cristo Jesus se limitasse apenas a esta vida aqui, nós somos homens mais miseráveis e felizes de todos os homens. Você pode ter dinheiro, você pode ter fama, prestígio, sucesso, você pode o que quiser. Você pode ter beleza física, você pode ter o mundo aos seus pés, mas isso é perene, isso acaba, a vida acaba. Todos nós vamos ter que passar pelo vale da sombra da morte e um dia vamos ter que comparecer diante de Deus. E se não tiverem a esperança, se limitarem apenas a esta vida material, a sua esperança é vazia. A sua esperança é inócua, sem sentido, não dará segurança para você. Mas se você confiou em Jesus, se você creu no Filho de Deus, então você tem uma viva esperança. Então você vai perceber que o melhor está para frente. Por maior que seja a sua luta aqui, por mais dura que seja a sua prova aqui, mas tenha certeza que você caminha para a eternidade e que você está na mão do Deus vivo, que você viverá e reinará com Ele para todo sempre. Eu quero que você, neste momento, reconheça isso e que você agora pode fazer um propósito com Deus em sua vida, fazendo essa grande decisão, reconhecendo o sacrifício vicário de Cristo e sabendo que Ele vive e que você pode cantar, você pode gritar, que porque Ele vive, posso crer no amanhã. O amanhã para você é seguro. Você pode crer no amanhã com relação a doenças, ao desemprego, à sua estabilidade física, emocional, tudo que você deseja, você pode dizer e cantar. Posso crer no amanhã, que Ele vai nos garantir, que Ele vai me garantir a vida eterna, vai garantir a minha estabilidade, Ele vai garantir tudo aquilo que eu desejo para a minha felicidade, aqui e na eternidade. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Deus abençoe a sua vida, abençoe seu casamento, abençoe o seu lar, seus filhos, que você seja profundamente protegido e guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque Ele vive e podemos crer no amanhã e podemos agradecer a Ele pela sua infinita graça e misericórdia. Um abraço a você, um abraço a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.